Fala pessoal, esse vídeo é a continuação do vídeo de ontem, tá? Eu vi que vocês fizeram algumas perguntas bem interessantes lá nos comentários. Aí eu fiz essa atualização rápida aqui, respondendo perguntas do dia 21. Então, vamos lá, bem rapidão aqui. A primeira pergunta, né? É a pergunta do Luiz, né? Então, o Luiz pergunta: depois analisa aí pra gente o HGCR e o AFHI. Então, o que que eu fiz? Coloquei os dois aqui na tabela, né? Apesar de que o vídeo anterior, ele era o critério de fundos descontados, né? Realmente vale a pena a gente dar uma olhadinha nesses dois fundos, né? Que a gente sabe que são fundos bem interessantes. Então, vamos começar pela análise do HGCR, né? Versus os demais. O que chama atenção, né? O HGCR, na verdade, é o nível de desconto que ele teve no pós-pandemia. Então, foi realmente bem interessante, né? É, o que ele está cotado hoje, ele ainda está com um pouco de ágio, mas a gente vê esse ágio caindo, né? Está hoje com 1,03. Então é um fundo de patrimonial e liquidez bem semelhante aos fundos grandes que a gente analisou aqui, se destaca bastante pelo dividend yield dele, por ser um fundo high grade que está pagando 13, né? Está pagando mesmo que alguns fundos que já são mais com a tendência high yield, né? Então ele tem 62% da carteira IPCA com 7,7, um destaque para a carteira CDI dele, que é 3,6, né? Bastante parecida aqui com a do CVBI, por exemplo, é uma carteira mais puxada. Ele tem 45 CRIs na Constituição, tem muito CRI de logística, vocês estão vendo aqui na tabela número 2, né? O HGCR, 38% de logística, e ele tem aqui de varejo 39%, mas esse varejo aqui é um varejo essencial, né? Então aquele caso que a gente falou de açaí, pão de açúcar, né? Não é aquele varejo que é mais susceptível à variação de mercado, à recessão, né? Essas coisas que são mais supérfluas, né? É um varejo básico, né? Como nos demais fundos que a gente viu aqui também, a maioria dos fundos tem muito esse varejo essencial, né? Então, poucos fundos aqui, como o XPCI, tem 1,3% da Via Varejo, né? Mas é pouca concentração. A gente vê realmente mais varejo essencial nesses fundos de papel aqui, que acaba sendo um pouco menos suscetível a essa questão recessiva que a gente vem enfrentando hoje, né? Então, a constituição aqui do HGCR aqui é uma constituição bem robusta, né, que a gente observa nessa, porque ele tem 45 CRIs, e esses CRIs estão distribuídos em setores aqui bem interessantes, dívidas boas, então é um fundo bem high grade que está pagando super bem, assim, apesar de estar com esse certo ágio hoje de 1,03, é um fundo que é um porto seguro, realmente, assim, um fundo que se destaca bastante, entrega rentabilidade, já fazem anos e anos. Quem quiser assistir, tem um estudo aqui sobre análise de 10 anos do HGCR, onde a gente vê que ele supera constantemente quaisquer outros fundos, então é muito difícil bater o HGCR, né? Ele é muito consistente, as operações dele são muito robustas e as dívidas são muito bem tomadas, né? Então esse fundo aqui, o destaque dele é esse. Apesar de estar com um certo ágio, é difícil você conseguir fazer um ganho de capital nesse fundo aqui, você comprar ele um pouquinho mais barato, né? Acontece, mas é mais raro, né? Mas realmente é uma indicação de fundo, como a gente falou do Knip ontem, né? Para atravessar esse momento, o HGCR também é uma opinião pessoal, eu vejo ele como um ótimo e excelente fundo. Então, continuando a responder a pergunta do Luiz aqui, o AFHI já é um perfil totalmente diferente, né? Então, o AFHI, a gente percebe o nível de cotação que ele está sendo vendido hoje em R$ 97, está operando com 1,02 de ágio, é um fundo bem menor, então já distou um pouco dos demais que a gente analisou no vídeo anterior. É um fundo de patrimonial 317. O que é o ponto de chamada de atenção aqui? 33% desse fundo é high yield, né? Então isso está bem declarado nos relatórios do fundo e tudo mais, né? Ok, a dívida, ele tem muita dívida pulverizada, né? Mas não escapa de ser high yield. Você vê que ele toma CRIs de maior risco. A carteira média CDI dele está em 4,4, você veja, muito maior do que a média desses outros fundos aqui. Então ele tem essa parcela high yield dele, né, que torna ele um fundo, digamos assim, um pouco mais arriscado para esse momento da economia que a gente está passando. Por quê? Ele investe muito em incorporação, né? Então, assim, ele pega lá a construção da fase zero, né, incorporação, e essas obras aí, realmente, ele acaba tomando um risco um pouco maior nesse quesito incorporação. 45% do fundo está em incorporação, né? E aqui dentro, a gente vê que ele toma dívidas nesse CDI 4.4, você percebe várias dívidas de incorporação com CDI mais 5, tem uma dívida de uma indústria têxtil aí com CDI mais 6, quer dizer, operações de maior risco.
risco. Então, a gente tem sim, dentro desse fundo, e ele deixa bem declarado no relatório dele o que é high yield, o que é high grade, né? Então, 33% é high yield, então o cuidado seria esse, a gente avaliar essas operações. É um fundo, às vezes, para fazer aquela composição de carteira, né? Para você ter um tempero ali numa percentual menor, né? Mas eu diria que para passar esse momento ele destoa um pouco dos demais fundos que a gente analisou aqui no requisito segurança, né? Na papelada. Então respondida a pergunta aqui do Luiz, né? Vamos seguir para mais comentários. O que a gente teve mais de comentário no vídeo de ontem? Aqui eu peguei um comentário interessante, né? O comentário do Adelmo. Então, o que o Adelmo comenta? Ele comenta outros ótimos fundos aqui na visão dele, né? O CACR, o CAMI, o MORC, e aqui o HGBS, né, do Shoppings, e o XPIE. A gente tem vídeo aqui no canal do XPIE também. Então, o que eu fiz? Botei a rentabilidade desse pessoal aqui, né, que na verdade são fundos como o caso que a gente viu do AFHI, que tem uma tendência um pouquinho mais high yield, coloquei eles na tabela de rentabilidade, para a gente ver como é que foi a rentabilidade total desse pessoal aí, dividend yield, mas ganho de cota, que a gente viu no vídeo de ontem aqui. Então, o que a gente tem aqui em 12 meses? Realmente, eles se destacando, a FHI, 15% rentabilidade total, né? A gente tem, por exemplo, aqui o caso do CACR, né, que é perfil mais high yield, 21% rentabilidade total, o CAMI, 15% rentabilidade total, né? O MORC ficou um pouquinho abaixo, nesse requisito rentabilidade total, 12 meses, mas os 6 meses atuais aqui ele já vem recuperando, né? Basicamente porque a cota dele está subindo, né? Comparando os 12 meses aqui com os demais fundos, que a gente caracterizou como um pouquinho mais high grade, aqui se destaca também o KNSC, né, que está basicamente empatando com alguns fundos que têm um perfil um pouco mais high yield, e o HGCR, que são dois high grade que estão ao mesmo nível do AFHI, de entrega, nos últimos 12 meses. Então, essa constatação é importante. A gente vê dois fundos seguros, aqui mais seguros, rentabilizando muito parecido com a AFHI, que tem 30% de high yield dentro da composição. O CACR, lógico, se destaca porque ele é muito high yield, né? Ele vai bem mais para o lado de dívidas mais arriscadas, né? Então, consegue uma rentabilidade melhor por isso. Então, adicionado aqui os comentários aqui, obrigado, Adelmo, pelos comentários aqui, eu acho bem legais esses fundos que você citou, né? E vamos em frente. A última pergunta aqui que teve dos comentários de ontem lá, um comentário bacana do Thiago, né? Então o Thiago comenta sobre os FOFs, né? Se puder fazer um estudo de rentabilidade dos FOFs ao longo dos anos, né? O pessoal fala que FOF não traz retorno, né? Ou que fica no meio do caminho, né? Então, assim, será que depende do fundo? A pergunta dele aqui, ou isso é uma regra geral? Então, eu acho a pergunta bem interessante, porque às vezes o pessoal caracteriza o FOF como investimento, assim, de iniciante e tal, tem aquela questão de você ter o desconto duplo, então tem muita discussão sobre FOFs, né? Mas, moral da história, no fringir dos ovos, percebam aqui, coloquei os principais FOFs do mercado aqui, por questão patrimonial, né? Coloquei uns 7 FOFs aqui, 6, 7, para a gente comparar com o CDI, né? Basicamente, que é essa linha reta aqui. Então, o que a gente percebe em requisito rentabilidade, né? A gente percebe que tem FOFs, como é o caso aqui do HGFF, né? Que a gente sabe que é um FOF que puxa muito mais para papel, né? A gente tem também aqui o CAFOF e o KISU, que eles bateram o CDI com bastante tranquilidade nos últimos 2 anos, né? Então, aqui num período maior, né, pegando variações aí, realmente esses FOFs aqui conseguiram performar melhor que o CDI. Perceba também aqui abaixo, é a curva do IFIX, né? Então, o desenho dos FOFs aqui, ele é muito similar ao IFIX, né? E a gente percebe que os FOFs que tem, porque o IFIX é bastante empapelado, a gente sabe disso também, né? O IFIX ele é bastante puxado por papel. Então você vê os FOFs que tem mais papel na composição, copiando um pouquinho do desenho do IFIX aqui. Eu não diria que os FOFs são ETFs, né? Mas ele acaba se comportando sim como um índice, alguns deles, né? Por exemplo, o HGFF, que ele tem um desenho de carteira até assim em balanceamento um pouco parecido com o IFIX, ele acaba até que replicando um pouquinho do índice aqui. Então, FOF, o que eu acho sobre FOF, opinião pessoal, né? O que o Thiago falou aqui. Rentabilidade, a gente vê sim que tem FOFs que performam até melhor do que o IFIX, né? Depende como que é a gestão ativa desse FOF, né? Então, eu gosto muito da gestão ativa do HGFF, por exemplo, né? A gente vê que é um FOF que está sempre fazendo uma gestão muito forte, uma gestão mais ativa da carteira dele e capturando ganhos, né? E eu acho que isso que é importante, a gente vê qual FOF faz gestão ativa,
qual não faz, né? E aqui, sobre a questão de ponto de entrada, a gente discutiu muito isso no vídeo de ontem, né? Aquela questão de usar a volatilidade como uma alavanca de ganho. Então, o FOF também, ele acaba sendo precificado, às vezes, na tabela do 1%, né? Então, o mercado vai levando ele para o preço dele, desde que ele entregue 1%, ou até um pouco mais baixo do que isso, a gente tem percebido, né? Mas tem janelas de entrada boas, então a gente viu nesse gráfico aqui que teve momentos que os FOFs acabaram bem descontados e podem acabar apresentando ocasiões de oportunidade de ganho financeiro. Por exemplo, nesses últimos 24 meses, a rentabilidade, o HGFF conseguiu entregar 41,7, né, pessoal? Então, o CAFOF aqui, por exemplo, 47,16, bateram de longe o CDI, né? Nos últimos 12 meses também, HGFF, mesma coisa, entregando 17%, e o CAFOF também entregando 19%. Então, assim, tem oportunidades de fazer ganho de capital com FOF? Certamente tem, né? A gente tem que avaliar bem certinho para ver o uso da volatilidade a nosso favor, né? E fica essa resposta breve aqui. A gente pode até fazer um vídeo sobre FOFs para detalhar mais, mas aqui é só para dar um retorno breve para o pessoal que fez as perguntas, tá? Então, esse vídeo é um vídeo mais rápido hoje, só para dar um retorno sobre as perguntas de vocês ontem. Eu achei bem interessante. Eu acho bacana desse canal é isso, né? Essa discussão que a gente tem, esse aprendizado conjunto, que a gente vai estudando as coisas juntos, vai fazendo estudos aplicados aqui para cada tipo de situação, vai respondendo dúvidas, e em conjunto a gente vai aprendendo e vai evoluindo como investidor. Então agradeço muito as perguntas que vocês sempre fazem aí, o pessoal que está comentando no canal, o pessoal que está curtindo e compartilhando, acho que é muito legal, isso vai fazendo o canal ter um certo crescimento, um crescimento orgânico, né? E isso é legal, acaba motivando a gente a trazer mais conteúdo para vocês também. Então, pessoal, desejo ótimos estudos a todos vocês, um ótimo final de semana para todo mundo aí. Fiquem com Deus.